Olá, estamos começando mais um podcast aqui no canal Mente Inabalável, meu canal o Emerson Costa. E para você que está entrando agora, eu já quero te pedir, se inscreve, já deixa um like aí. Se você gostar e achar que essa mensagem vai ajudar a vida de alguém, que eu acredito que vai ajudar muitas mulheres, compartilha geral aí para que muitas mulheres possam aprender aqui através da história da Marcela sobre algumas coisas muito legais aqui que a gente vai estar conversando hoje. A Marcela ela veio preparada e pronta para poder compartilhar da história dela. E aí, Marcela, como que tá? Tá preparada? Preparada, vamos lá. Preparada e pronta, né? A Marcela, ela passou por uma fase na vida dela de dependência emocional, abuso psicológico e abuso físico, fixo porque permaneceu Pois por um é, bom por tempo, né, muitos Marcelo? anos. Abuso fixo, olha só, Meu Deus, no não, tá novo termo repreendido. dos abusos está repreendido. Físico, né? E aí ela vai compartilhar um pouco aqui da história dela. E não vai ser um bate-papo pesado, por quê? Porque a Marcela já se libertou, isso não faz mais parte da vida dela. Em alguns momentos aqui, talvez ela vai estar falando até sorrindo, mas não é um sorriso ali de alegria pelo que ela passou, né, Marcela? É um sorriso Exatamente. porque ela já está livre, liberta ali de toda aquela dependência emocional e também, principalmente, daquela pessoa que no passado fez tanto mal para ela, né? Causou tanto dano psicológico. Marcela, primeiro lugar, né? Muito obrigado por estar aqui, por ter aceito o convite. Eu que agradeço. E vamos lá. Como foi que começou essa questão do abuso, né? Porque o abusador ele não chegou em você e se apresentou. Olá, eu estou interessado em você. Quero ter um relacionamento com você, né? Igual ninguém chega dessa maneira, né? E se você me aceitar na sua vida, eu vou detonar as suas emoções. Né? Não chega desse jeito, né? E como Não. foi que chegou em você? Como foi que você se envolveu nesse relacionamento? E como foi que os abusos começaram? Na verdade, aquilo que você acha que precisa, né? Ela vem suprir exatamente aquele vazio que por algum motivo, muitas vezes por conta da infância ou da criação, ou talvez uma ausência paterna, essa pessoa geralmente se apresenta com as características que você acha que é perfeito, que é tudo que você precisa, né? Eu já tinha uma filha de um relacionamento também de adolescência que não tinha tido bons êxitos, vamos dizer assim. Então, eu tinha uma filha de 1 ano e pouco, quase 2 anos, e começou como aquela coisa de que não vai dar nada, uma zoação, só para descontrair, só para passar tempo. Mas aos poucos, quando eu me vi, eu estava grávida novamente, né? E aí eu já tinha aquele sentimento de, poxa, já tinha uma filha de um relacionamento, agora eu vou ter um outro filho de um outro relacionamento e não vai dar certo. Ali eu acho que foi a primeira âncora, assim, que eu me apeguei para fazer dar certo. Eu botei na minha cabeça que tinha que dar certo, porque eu já tinha uma filha de um relacionamento e agora grávida de um segundo relacionamento. Então, na minha cabeça, eu coloquei uma meta de que tinha que dar certo. Isso também uma cegueira da minha parte de não olhar a realidade. Eu só pensava nesse objetivo final de fazer dar certo uma família. Entendi. Então, basicamente, aquele negócio que acontece com muitas mulheres, né? Ela quer tanto que dê certo que ela acaba se sujeitando a algumas condutas e sempre ali na esperança de que talvez ela vai consertar a pessoa, que a Sim. pessoa vai mudar, né? E aconteceu isso com você? Foi mais ou menos assim? Eu acho que quando a gente fala da codependência, a gente fala de uma pessoa que é,
precisa de um dependente. Para existir uma relação de codependência, precisa ter um dependente por algum motivo. Às vezes é uma pessoa que tem uma situação inferior, ou tem um problema de saúde, ou tem um problema, no caso, um vício, ou uma doença, ou alguma coisa. E aí entra a salvadora, né? Tem que ter o outro lado, que é a pessoa que vai resolver tudo, a pessoa que dá jeito em tudo, a Mulher Maravilha, né? E essa era eu. Então, onde eu sou mais velha de 6 irmãs. Meus pais se divorciaram ainda muito cedo, então eu tive que assumir o papel ali, junto à minha mãe, de terminar de criar meus irmãos. Então, dali eu já vesti essa máscara de salvadora. E aí, no relacionamento, você se encontra mais uma vez como, não tem problema que eu não possa resolver. Não há nada que eu não possa dar um jeito nisso, né? Então, é assim realmente que a gente enxerga, e cada vez que aquela pessoa vai ficando numa situação de maior dependência, sem a gente. Hoje eu entendo isso, porque eu estudei, eu fiz psicanálise, fiz alguns cursos, mas sem a gente perceber, o nosso inconsciente vai se agradando daquilo ali. Poxa, a pessoa está mais necessitada de mim ainda, eu sou mais importante para ela ainda, né? Então, isso retroalimenta esse sentimento doentio. Você mesma, né, acaba se sentindo importante, né? Você acaba se sentindo existente, valiosa na vida de Essencial, né? alguém, isso, essencial ali por poder fazer alguma coisa que ajude aquela pessoa. E o abusador, ele sempre vai se chegar até você também, manipulando e se dependendo de você, né? Ele mostra que você é essencial para a mudança dele, no entanto, ele nunca quer mudar, não é isso? Exatamente. E aí, logo no começo, né, tinha uso de droga, vamos dizer assim, leve, as drogas iniciais, né? E quando eu soube que estava grávida, isso parou de acontecer dentro de casa, esse uso, e aí ele se envolveu com drogas mais pesadas, né? E rapidamente ficou num nível de vício, de dependência química muito forte. Então, logo no começo dessa primeira gravidez, já começaram as primeiras agressões, não só emocionais, não só violência psicológica, mas já começaram aquele empurrão, segurar no braço mais forte, uma hora te botar pressionando na parede, né, literalmente, fisicamente. E mas tudo na minha cabeça tinha aquela foto perfeita de uma família que aquilo não era nada, que é só vai passar. Já passou, foi só dessa vez. Não vai acontecer de novo, né? É uma anestesia que a gente vai colocando e realmente fazendo de um jeito com que a mente esqueça daquilo ali, não dê o devido valor, não enxergue com a devida gravidade aquilo que está acontecendo. Nesse momento que as agressões físicas começaram, você estava grávida. Sim, Mesma grávida, né, numa condição ali bem mais vulnerável sim. ainda, né? As agressões começaram. Como que era, tipo, para aquela pessoa e ainda assim se imaginar ter uma vida com alguém que estava começando a te agredir fisicamente? Essa é uma das perguntas. E a outra pergunta, depois essa pessoa se arrependia, chorava, te pedia desculpa e dizia que vai mudar, que é basicamente a O história que ciclo, né? acontece com quase todos, né? Eu costumo dizer o seguinte, não é uma frase minha, mas eu sempre costumo repetir, porque eu observo muito isso, que todas as histórias se repetem, só muda os personagens e o local onde elas se repetem. Diz que vai mudar, mas depois acaba fazendo tudo de novo. E no caso do relacionamento abusivo, ele ainda tem um temperinho a mais, que é fazer com que você se sinta culpada por aquilo. Então, o abusador, ele sempre dá um jeito, uma manobra mental, assim, de você entender que você foi culpada. Ele só fez aquilo porque você falou aquilo, porque você agiu de tal forma, ou porque você negou alguma coisa, ou porque você não negou. Enfim, a vítima sai como
como culpada, sempre. E é uma coisa tão, tão doentia mesmo, que você acredita naquilo. Você começa. E hoje eu vejo isso em mulheres que me procuram pedindo ajuda, eu consigo entender como que ela está cega naquele momento, como ela está com a visão dela totalmente invertida, ela se sente culpada, acha que é a louca, ela que é errada, ela que é a causadora daquilo tudo. Então, é assim que acontece realmente esse ciclo, né, de pedir desculpa, mas de te colocar como culpado e de preciso de você, sem você eu não vou conseguir. Olha a nossa vida, a gente vai. E aí, no momento, passa um corretivo, sei lá, um delete na mente que você só consegue. E você fez uma outra pergunta que agora eu já esqueci. Eu também esqueci. Tá vendo? Eu comecei pela segunda resposta. Tá, tá, você começou pela segunda, foi a primeira pergunta. Como que você se enxergava Ah, sim. em ter uma vida com uma pessoa que estava te agredindo fisicamente? Sim. Hoje eu entendo isso, né? Na época eu não entendia, mas hoje eu entendo que eu me fixei tanto naquele objetivo final de fazer dar certo, de fazer uma família dar certo. Eu já tinha uma gravidez, uma filha, outra gravidez e tal, aquilo tinha que dar certo. E o estereótipo era tão lindo, era tão perfeito. Eu trabalhava com esporte, ele era atleta, então era tudo perfeito, ainda tinha olho verde, então poxa, tem que dar certo. Isso é só um probleminha fácil de resolver. Eu acho que hoje eu enxergo que eu me fixei tanto nisso, me agarrei tanto nisso, que esse era o impulso de deixar para trás cada coisinha ruim que ia acontecendo, era botar, literalmente tapar o sol com a peneira, não, deixa para lá, não passou, ninguém ficou sabendo. Até nesse período ainda era algo que ninguém sabia que eu estava passando isso durante acho que mais de um ano, assim, 2 anos, ninguém da minha família sabia. E aí eu ia conseguindo ir passando um dia após o outro e ir passando. Essa era sei lá, a estratégia mental daquela época para ir ultrapassando. Tá, é uma pergunta importante. Quando tudo isso começou, porque pelo que eu vi, você estava muito fixada em ter uma família estável. Você já tinha tido ali um relacionamento com Deus e estava buscando esse relacionamento também familiar como uma estrutura religiosa também? Foi exatamente no começo em que eu conheci o Senhor, né? Foi nesse começo. Eu lembro um dia que uma das primeiras experiências que eu tive assim com Deus, a gente tinha saído 3, 4 vezes só, poucas vezes, a gente caiu de moto e aí, como a gente morava no mesmo condomínio, eu morava com a minha mãe, um monte de irmão pequeno, enfim, a ambulância levou a gente para fazer o repouso na casa dele, e da mãe dele. E eu sou alérgica a muito, né? Então eu estava com uma dor absurda, meu joelho ficou esfacelado e tal. E aí não tinha um remédio que eu pudesse tomar, e a mãe dele fez uma oração. E a dor passou. E eu não quis dar o braço a torcer, mas eu guardei aquilo na minha memória. Eu falei, rapaz, esse bagulho é bom, esse negócio. E aí passaram-se, e na verdade eu engravidei nesse repouso aí, nesses dias. E aí depois, quando eu me dei conta, quando as agressões já tinham começado, quando esses transtornos já tinham começado, um dia eu pedi para ir na igreja dela. E eu lembro que eu entrei e eu senti um colo, assim, uma compreensão sobrenatural. Não foi ninguém, ninguém falou comigo, ninguém me abordou, mas eu senti aquele colo, assim, compreensivo, sabe? Eu parecia que alguém estava fazendo um raio-x dentro de mim, entendendo exatamente o que eu estava sentindo. E até porque quem está nessa situação, até aquele momento, é um medo muito grande do que as pessoas vão achar. Né? Você já se coloca um rótulo de mulher de malandro, pô, você está apanhando e está ficando com o cara. Então, eu tinha já esse. Eu já me condenava por isso. Então, quando eu senti aquele colo, aquele lugar de descanso, de compreensão, assim, eu lembro que eu falei no meu interior, eu falei, daqui nunca mais eu saio. Desse lugar, nunca mais eu saio. E ali começou a minha caminhada com o Senhor, né?
devagarzinho, várias etapas, várias fases, todos os tipos de igreja que você possa imaginar, desde da basiquinha até a mais pentecostal. E a coisa virou realmente na primeira internação dele, onde ele foi para uma casa de recuperação, que tem uma base muito forte espiritual, né, cristã, evangélica, e ali foi onde eu comecei a realmente ser impactada ali com o Espírito Santo, com aprender as coisas, entender da Bíblia, conhecer a Bíblia. Eu não tinha referência nenhuma. Então, hoje eu entendo, né, que todas as coisas cooperam para o bem. E talvez se não fosse através da dor, assim, através de uma necessidade, talvez aquela Marcela que se achava dona de tudo, dona da razão, superpoderosa, não tinha se rendido a Deus assim dessa forma. Então, foi nesse caminhar. E durante esse tempo que você estava com Deus, assim, né, que estava buscando, porque a gente quer acreditar, né, em Sim, tudo, né, é, é, em tudo aquilo que a gente acha que vai fazer bem para a gente. E isso tem uma coisa que faz parte, né, da palavra de Deus, criar uma boa estrutura familiar, sim, né? Hoje é uma base, né? Que todos nós como cristãos a gente busca. E você, com certeza, né? Deveria ouvir muitos aconselhamentos de muitas pessoas, né? Sobre essa base de estrutura familiar. Durante esse tempo, ele tentou te impedir, tentou te manipular, tentou te dissuadir sobre esse negócio de você caminhar e acreditar na questão de Deus. E outra coisa, você mudou de igreja em várias situações. Em algum momento, outras pessoas da igreja que você conheceu pediram para que você continuasse acreditando, orando, que iria mudar, não se separa, e aquela conversa toda? sim. Ele nunca me impediu porque ele tinha uma base cristã, ele era desviado, né? Então ele foi um dos primeiros que começou a falar de Jesus Que é mesmo. teu? Eu era esotérica, eu tinha um monte de gnomos, fadas e tal. É a primeira vez que ele entrou na minha casa, ele falou: garota, você tá louca, você é demônio. E então, assim, não teve esse impedimento, né? Mas em relação à religiosidade, e aí hoje, né, com o destino de convertida, uma vida espiritual, o que é a religiosidade? E hoje eu falo que quando a religiosidade se junta com a dependência emocional, com a codependência, o estrago é profundo. Porque todas as palavras que eu ouvia me davam um respaldo bíblico para aquele sofrimento. Aquele que não cuida dos seus é pior do que o ímpio. Teve uma vez que ele estava preso e eu grávida, e aí alguém veio e falou: Olha, estive preso e não foste me visitar. E aí eu fui na cadeia visitar ele, e ele me agrediu dentro da cadeia, dentro da delegacia. Assim, ninguém percebeu, mas foi um início Mesmo de. você visitando a pessoa ali, Sim, né, naquele estado, ainda te agrediu, teve coragem de te agredir. sim, isso não é incomum de acontecer, tá? Já passei muito tempo dentro desse ambiente por conta dele, nas visitas, porque foi um total de 12 anos, né? Não foram 12 anos corridos assim, mas entre idas e vindas, interna, vai preso, solta, tenta de novo, fica bem, engravida e nasce, fica bem e prende, interna, foram 12 anos. O período máximo que eu lembro que houve uma certa estabilidade, assim, dentro da mesma casa e tal, foi coisa de 6 meses. Nesses 12 anos, o máximo de estabilidade foram 6 meses. Então, eu já vi muitos episódios de ouvir mulheres apanhando dentro da cadeia, nas visitas. Então, infelizmente, isso acontece. Tem alguma coisa ainda nessa fase, do relacionamento abusivo que você queira comentar? Que talvez aconteceu, algum episódio assim, que você queira compartilhar e até aproveitar, né? Já falar se tiver alguma mulher passando por uma situação dessa, o que que você tem a falar para ela? Hoje eu sempre tenho aquela imagem
aquela imagem de filme, assim, quando uma pessoa é sequestrada e colocam ela numa cadeira, né, com os braços e para trás amarrados, as pernas amarradas e uma mordaça. Aquela cena, para mim, é a cena da violência doméstica. É naquela situação que a mulher se encontra. Ou seja, ela sozinha, no seu MacGyver, né? E aí só os 40 mais entenderão quem era MacGyver. Mas se alguém não chegar para desamarrar alguma parte daquela prisão ali, a pessoa não consegue se soltar, porque ela está amordaçada, às vezes ela está vendada, ela está com os pés e mãos amarrados, e isso simbolicamente, né? Mas às vezes a mulher é dependente financeira da pessoa, não era o meu caso, mas muito dos casos a pessoa não sai daquela situação porque ela depende financeiramente daquele homem e ele usa, sabendo disso, ele usa isso como chantagem, tem a dependência emocional, tem essa cegueira de achar que não vai conseguir sair dali, e tem o medo, né? O medo muito grande. Infelizmente, na época que eu passei tudo isso, a lei de proteção à mulher estava no início. Então, aconteceu muita coisa errada nos meus processos, né? Eu cheguei a abrir 8 processos contra ele de violência, de ameaça, de agressão, já fui para IML, já fiz corpo de delito. Nenhum desses processos chegaram até o final. Prescreveram por prazo, foi arquivado, enfim. E hoje eu entendo, né, que até isso foi permissão de Deus para que eu pudesse hoje falar que quem fez a minha justiça acontecer foi o Senhor, foi o próprio Deus que me guardou, me poupou de coisas piores, né, que o que a gente vê, primeiro dia que você vai na delegacia de mulher, meu Deus, eu nem sei descrever o que é ir numa delegacia de mulher primeira vez, porque tanto a sua coragem de estar ali, a sua vergonha, você mesmo assumindo o que está acontecendo para você mesmo, ao mesmo tempo você olha para o lado e vê tanta situação pior. Na primeira vez que eu fui, tinha uma moça segurando a orelha, porque ela só podia ir para o hospital depois que ela desse o depoimento dela ele tinha cortado a orelha dela, não toda, né? Ela tava enfim. E aí naquela hora você fala, tá vendo? O meu problema não é nada. Tô exagerando. Isso é besteira. O que eu falo é que a gente precisa entender que a gente está numa prisão, que não é normal isso, né? E o caminho de se soltar, né, com a ajuda de quem puder chegar para desamarrar uma parte dali, de repente é tirar a mordaça e a pessoa conseguir falar sobre o problema, às vezes é tirar a venda e a pessoa começar a enxergar a coisa com outros olhos, às vezes tirar as amarras ali dos pés, que de repente é a dependência financeira, chegar alguém que possa ajudar nesse sentido financeiramente, e acreditar que você não é merecedora daquilo, né? Que aí a gente já vai para o outro lado da conversa, que é como realmente recomeçar a vida, como sair disso, né? Eu precisei ser levada para essa casa de recuperação, que foi o primeiro contato que eu tive. Na época não tinha abrigo feminino, até hoje não tem, né? Infelizmente, mas um dia vai ter. Não tinha um abrigo específico para mulheres com crianças, então eu tive 3 filhos com ele durante esses 12 anos. Hoje não tenho vergonha de dizer isso, mas na época me envergonhava muito e por isso eu não queria que ninguém soubesse o que eu estava passando, porque era mais conflituoso, mais vergonhoso ainda falar, caraca, a mulher engravidou de novo daquele cara, né? É, Então, é isso tudo. É porque na época você estava presa, né? E ninguém gosta de dizer para os outros que você está preso numa certa situação. Hoje você está liberta, então você tem até liberdade e se sente paz em poder falar. Sim, é isso. Tá. Quando você começou a se libertar dessa situação e começou a buscar maneiras, né, de poder se libertar de uma vez, né, porque é um processo, né? Sim. Primeiro você toma a decisão e aí depois você começa a entrar em conflito consigo mesma. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que é o certo? Mas o que vai ser dele sem mim? Então você começa a pensar muito mais até no outro do que em você mesmo, porque você está dependente dele, só que você também
quer se livrar, quer o teu bem-estar, você quer paz. Aí você começou a buscar ali maneiras, né, para poder se libertar de tudo aquilo. Como que foi esse conflito interno? Você nunca nem me falou sobre, mas eu sei que teve conflito interno. Sim. Compartilhe um pouco sobre o conflito interno com a gente. Esse conflito, ele no momento onde tem a dependência emocional, onde tem um relacionamento abusivo, tem um conflito interno. Eu acho que eles já nascem juntos, né? Porque essa dúvida o tempo inteiro, eu tinha uma voz dentro de mim que falava assim, é melhor ficar com ele dá menos trabalho eu junto do que separado. Então, ele é menos perigoso se estiver comigo, ele está mais controlado se ele estiver junto do que se estiver separado. Então, isso era uma das mentiras, assim, que me mantinha, né, naquele cativeiro. Fora toda aquela questão de acreditar que agora foi, agora é mudança, tá vendo? E se eu desistir agora e a mudança ia ser amanhã? E a vitória real ia acontecer amanhã e eu desisti hoje. Então, sempre tinha aquela. Quando eu estava conseguindo me desvencilhar, vinha alguma coisa, algum sinal que ele estava mudando, que ele tinha mudado. Tanto é que eu casei, no civil e no religioso 9, 10 anos depois. Então, eu ainda fiz um casamento, acreditei e tal. Eu tinha me mudado, teve um ano que eu me mudei 16 vezes. Fugindo, me escondendo, dando chance. Fugindo, me escondendo, dando chance. Recomeçando a vida, me escondendo, fugindo, dando chance. Era esse ciclo vicioso. E então esse conflito acontece. E enquanto você está. Você fugia, tipo, no meio da noite, o cara saiu, não tá em casa, você pegava as crianças e Não, ia embora. Como como que que era? acontecia? Eu nunca tive nem o uso de droga, nem a violência contínua no dia a dia. Isso era uma coisa que não aconteceu. Então, era nas recaídas. Ou o dia de uma agressão, ou o dia que de droga também, acontecia alguma coisa, um estopim, e aí na oportunidade que eu tinha, muitas vezes foi na hora que a polícia chegou, e aí era a hora que eu tinha meia hora ali para arrumar umas bolsas das crianças e tal, e pegar o carro, ir para algum lugar, para casa de alguém, para depois alugava alguma coisa, começava a fazer empada para vender e dava um jeito de sobreviver ali naquela cidade por 6 meses e tal. Outras vezes era exatamente Você quando, mudava até de cidade. com certeza, foi Rio de Janeiro, foi Marechal Floriano, foi Minas Gerais, 1.000 quilômetros daqui, foram alguns lugares, assim, fora Vila Velha, Vitória, Serra, Cariacica, que eu não vou nem considerar. Mas hoje o meu marido, ele brinca, ele fala assim, onde a gente passa, eu falo, já morei aqui. Aí, algumas mudanças foi com ele, por ele, porque ele precisava estar em outro lugar, porque ele estava devendo alguém, ou porque se ele saísse daquele ambiente, ele ia mudar. E aí eu me mudei, acreditando que aquilo ali é que era o problema. Outras vezes, na primeira gestação, como você tinha me perguntado, né? Eu acreditava que na hora que nascesse o neném, ele ia olhar para o neném, para o filho dele, que foi o mesmo nome, inclusive, e ele ia ali ser transformado totalmente. Então, você sempre vai colocando a expectativa de que vai acontecer, está muito perto de acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Até eu entender, através de terapia, que talvez o milagre que eu estava esperando era a restauração da minha vida individualmente, era a restauração da minha família, ainda que essa formatação da família fosse eu e meus filhos somente, né? Então eu comecei a ter outros motivos de oração, botar minha fé em outros objetivos do que somente a restauração dele, era como uma obsessão. Eu lembro que um pastor que me atendeu uma vez falou isso. Ele falou: você não está com fé, você está com obsessão. Você quer isso que Deus quer, né? Então, de cura interior, de libertação, de maldição. Então, ele teve essa visão. Eu lembro que foi um casal que me botou dentro do carro e me levou para 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros foi quando eu me mudei. Para Linhares, para ir conversar com esse pastor, porque ele era especialista na área e tal, para ver se eu escutava. Eu imagino que os amigos, as pessoas à minha volta, me viam assim, não é possível, alguém tem que conseguir abrir os olhos dela, alguém tem que conseguir falar com ela, que ela entenda e veja o que está acontecendo. Porque eu já não tinha mais credibilidade com ninguém. Eu falava, não, agora acabou e tal, não sei o quê, recomeçava a vida, daqui a pouco estava eu lá de novo.
Como que os teus familiares lidavam com a situação? Assim, na verdade, a família fica fica muito impotente, né? Porque na hora que você decide que você vai voltar, que você vai dar mais uma chance, ninguém te segura. Ninguém te segura. Da mesma forma que um dependente químico, na hora que ele decide a droga, ninguém segura, a mesma coisa é um dependente emocional. Na hora que ele decide que ele vai tentar mais uma vez, que ele quer aquilo, ninguém segura. Então, eles me abrigavam quando podiam, eles me socorriam quando podiam, era uma ajuda aqui, uma ajuda ali, mas ninguém conseguia resolver a situação. Ninguém conseguia resolver a situação. Chegou em algum momento assim que até algum parente ou alguém muito próximo de você, sei lá, algum amigo assim, pensou, ah, não tem mais jeito não, né? Vai, volta, vai, volta, vai, volta, né? Tipo assim, lavei as mãos, chegou a acontecer. Ah, eu, Assim como se acontece com, às vezes até com dependente químico, sim. que você perde a esperança. Eu acho que Aconteceu o amor da família ele é muito incondicional, né? incondicional, né? Então, eu acho que mesmo ninguém acreditando nele, elas, né? Falo elas que eram minhas irmãs, minha mãe, mais presente, ficavam tão motivados em querer que eu tivesse certa, que agora vai dar certo, que agora vai, que dessa vez vai, que entravam naquilo comigo assim para tentar, já que a gente não vai impedir ela, vamos pelo menos ajudar. Né? Então, todas essas mudanças, era uma loucura para todo mundo. Teve uma vez que eu lembro que casa e ele tinha tido uma recaída, ele trabalhava na empresa de ônibus, tinha conseguido um emprego na empresa de ônibus, e ele teve uma recaída. E ele passou a noite, eu passei a noite inteira, que o controle também é uma característica do dependente emocional, né? Então você quer controlar. Eu passei a noite inteira rastreando o cartão que ele estava usando para ver onde que ele estava. E aí eu consegui, na época não tinha essa internet igual tem hoje, nessa facilidade, não. Aí eu descobri que tinha passado no, por exemplo, um autoatendimento lá de posto de gasolina. Aí eu arrumava o telefone daquele lugar, ligava para tentar que alguém parasse ele. Enfim, no final das contas, eu sei que ele foi preso no meio da noite e tal. E aí ele invadiu a casa, ele passou a noite na delegacia, que eu fiquei sabendo, e de manhã ele invadiu a casa que eu estava com as crianças, pelo buraco do ar-condicionado. E foi uma cena horrível, ele sangrando, as crianças assistindo. E eu sabia que ele estava muito transtornado de droga, pelo que ele tinha passado a noite inteira. Eu chamei o conselho tutelar, eu consegui, uma vizinha chamou a viatura e eles falaram: não podemos fazer nada, não podemos tirar ele daqui porque ele mora aqui. Eu falei: mas eu tô cheio de criança e tal, não sei o que. Então ali foi um pânico assim. E aí chegaram pessoas de Deus, lá dessa casa missionária, que me ajudaram, foram lá assim, pelo poder do Espírito Santo, convenceram ele de ir embora. Na mesma hora, eu imaginei, eu tenho uma hora para fazer uma mudança, para levantar uma mudança, como dizia uma amiga minha. E aí já tinha um caminhão de alguém amigo, de alguém conhecido que sempre me socorria. Eu lembro de ter colocado a mudança toda no caminhão, porque tinha sido a gota d'água aquele dia. E minha irmã de carro, eu de carro atrás, sem saber para onde que eu ia com aquele caminhão. Aí eu lembro que a gente parou num posto de gasolina, assim, pela estrada, e sempre tentando disfarçar para as crianças o que estava. Não disfarçar o que estava acontecendo, porque eles sabiam, eles viam tudo. Não era nem que eu queria falar, nem dava para esconder. Eles estavam ali, era tudo aos olhos de todo mundo, né? Mas eu tentava fazer a coisa ficar um pouco mais leve. Então, aí você compra um picolé, você compra um chocolate, para tentar aliviar um pouquinho aquela tensão. E aí a gente ficou parado numa lanchonete de posto de gasolina, pensando para que cidade que eu ia, com o caminhão parado. Aí ligamos para Iriri, Meiaípe, não sei. E aí alguém falou Marechal Floriano. Eu falei: Marechal Floriano, vamos embora. Eu cheguei em Marechal Floriano assim, um caminhão, sem lugar para ficar, sem nada. E fui vendo assim, hoje quando me perguntam como que você deu conta, eu falo: eu não dei conta. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus deu conta de 99% por mim. Porque se eu fosse olhar para as situações, assim, principalmente desses momentos críticos, eu não tinha a menor condição de dar conta de nada, de resolver, de achar uma solução, de achar uma alternativa. Eu lembro essa mudança para Marechal, que aí a gente parou no centro da cidade e começou a perguntar: sabe de alguma casa para alugar com o caminhão parado?
Sabe de alguma casa para alugar? Sabe de alguma... Sem dinheiro sempre, né? Não existia reserva de dinheiro. Quem tem um dependente químico por perto não tem reserva de dinheiro. Aí alguém falou, tem um fulano aqui. Cara, uma casinha aqui, tava terminando de construir. Tipo, o cara tava botando naquele dia o último azulejo, sabe? Então Deus me deu ainda uma casinha novinha. Eu falei pro dono, posso pagar daqui 30 dias? Porque eu não tenho dinheiro hoje. Dei um cheque para 30 dias. Falei, ó, liga o fogão porque eu preciso fazer uma fornada de empada aí para pagar esse aluguel. E fiquei lá, acho que 7 meses, assim. Então, nem lembro qual era a pergunta, tá vendo? Foi. Falei pra caramba. Fala aí você agora. Tá ótimo, tá ótimo. Aí você fez essa transição, se libertou. Então, o dia fatídico que eu entendo como foi o último dia, porque todas as vezes eu achava que era a última vez. Eu também achava. Eu não falava para minha família que não, dessa vez eu não quero saber para mim. Eu achava que ia ser a última vez, que eu estava terminando definitivamente, e quando eu menos via, estava eu ali de novo. Essa vez, meu filho chegou para mim e falou: Mãe, por que você não termina de vez com meu pai? Aí eu falei, porque vocês ficam chorando depois. Aí o dependente também tem que botar a culpa em alguém, né? Vocês, eu fico pensando em vocês, é o seu pai. Como que eu vou deixar o seu pai morrer nas drogas, morrer na rua? Então eu fico pensando em ajudar o seu pai e tal. Ele, não, mãe, você tem que terminar de vez. Um pedido do meu filho. E aí, mas aquilo me marcou, porque muitas das minhas motivações era por salvar uma família, por manter uma família estruturada. E aí, se meu próprio filho estava pedindo para que eu me separasse, alguma coisa ali não estava batendo, né? E aí, nesse dia, eu vi que ele tinha agredido os meninos, os 2 meninos, coisa que nunca tinha acontecido antes. Ele pegou os meninos de cinto, machucou, e aquilo foi assim, foi muito decisor para mim de ter visto que se o que eu estava lutando era por eles, e eles estavam sendo fisicamente atingidos agora, né? E aí eu saí do apartamento e dessa vez eu decidi que eu não ia me prender a nada no sentido assim de que eu não ia me prender nas coisas materiais, porque era um outro gatilho que eu me levava a retornar, entendeu? Eu falava, não, poxa, eu tenho que voltar, porque senão ele vai vender minha geladeira, ele vai vender minha televisão, ele vai vender isso. E aí eu voltava para casa nesse argumento, não posso deixar ele vender minha casa inteira. E dessa vez eu botei na minha cabeça, não vou me prender a nada material. Se ele tiver que vender tudo, eu vou deixar. E foi aí que foi realmente, mas foi uma junção de coisas, né? Foi eu ter visto os filhos agredidos, foi eu ter tomado essa decisão de me desligar, desapegar das coisas materiais, que eu sabia que aquilo era um argumento da minha mente, assim, para que eu voltasse, era desculpa minha para que eu voltasse. E também foi o momento exato onde um casal de amigos me pegou e me levou para o tratamento. Então, mesmo sendo vítima, eu precisei me tratar para a coisa resolver. E aí ela me levou, eu lembro na APAD, né, que é uma associação para dependentes químicos e familiares. Então ela me levou como familiar. E o terapeuta, primeiro dia, ele pegou e me mostrou uma cartilha de dependência, de codependência, e que tinha os sintomas ali. Necessidade de controle, salvadora, não sei o que. Eu falei, rapaz, eu tenho essa doença aí. Aí eu falei, tem cura? Aí ele falou, não, tem controle. Se você vai ter que controlar, porque senão você vai transferir a dependência emocional que você está com essa pessoa para uma outra coisa ou uma outra pessoa. Então você vai ter que controlar. E ali eu me dei ao tratamento, me abri ao tratamento. Foi 1 ano e meio aproximadamente que eu ia semanalmente nessa terapia para o processo de desdependência, né, como é chamado, para mim conseguir me desligar. Legal. Passou por esse processo de dependência, de desdependência, né? A codependência, a cura da codependência, o controle da codependência, conseguiu se libertar. Em que momento que você se viu realmente livre? Tipo assim, que essa pessoa já não fazia mais parte da tua cabeça, dos teus pensamentos, Sim.
né, dos teus cuidados, que você já começou a se amar, voltar a tua autoestima, a tua valorização. Em que momento que isso aconteceu? Para a gente finalizar, aí depois eu quero saber um pouco já sobre do teu novo relacionamento que você está até hoje e de como que é essa experiência de ter uma pessoa te tratando totalmente diferente, que é o que eu acredito que acontece, do que foi desse que você passou. Por quê? A maioria das pessoas que estão passando hoje por um relacionamento abusivo, ela acredita que ela nunca mais na vida dela vai encontrar alguém como aquele que ele está. Porque ele faz com que ela acredite naquilo. Ele faz com que ela comece a desvalorizar, a autoestima dela caia. E vai minando os relacionamentos que E possam ajudá-la também, né? isso, vai minando as perspectivas também, né? Sim. A esperança, e ela mesma não consegue se enxergar lá na frente, ela em um relacionamento saudável. E muitas vezes até ela consegue até se libertar dessa pessoa, mas não consegue se conectar com outras, porque ela Sim. ainda está traumatizada pelo último que ela sofreu. Então eu gostaria de saber disso, né? Sobre esse momento aí, como que foi a paz. Depois, numa outra oportunidade, nós vamos conversar muito mais sobre esse assunto, mas já estamos chegando ao fim, quase uma hora de podcast já, passa que a gente nem Eita. percebe, mas eu quero saber de você, tá? Essas É, duas eu perguntas. Eu lembro que durante o processo terapêutico, né, o foco principal era eu largar o controle da vida dele. Mas isso foi a parte mais difícil, porque eu conseguia não ter mais contato físico, eu conseguia não ter mais contato de telefone, de nada, mas a necessidade do controle foi a coisa mais difícil de romper. Eu lembro de fazer ligações, de comprar chip para fazer ligações, só para saber, para tentar imaginar onde que estava. Eu lembro de juntar moeda para ir em cabine telefônica para ligar para as casas de recuperação para saber se ele estava lá, sem me identificar. Era realmente a necessidade só do controle. No dia que eu percebi que eu não tinha mais essa necessidade, que me perguntava, viu, fulano? Eu falo, não sei. Não sei por onde está, não sei o que está fazendo, não sei se está bem. Ali eu entendi que realmente tinha acontecido um desligamento, né? E foi um período onde, junto com isso, por conta da terapia, e ele ficou desaparecido durante um tempo. Mas ele já teve outras vezes desaparecido e eu não tinha me desligado. E dessa vez juntou esse desaparecimento por eu estar em terapia, é que eu percebi que eu já não tinha mais essa necessidade, né? E o marco, assim, oficial, aquele sentimento material dessa libertação foi realmente na audiência de divórcio, onde ele foi preso e o meu divórcio estava parado, e aí não tinha como concluir o divórcio porque ele estava sumido. Aí saiu uma matéria no jornal, na televisão, e eu lembro que eu liguei para o meu advogado e falei, agora eu quero meu divórcio, agora a gente sabe onde ele está. E a audiência de divórcio foi com ele, vindo do presídio, algemado, braços e pernas, ainda muito, muito feio, assim, de droga, né? E me ameaçando dentro da audiência. Dentro da audiência, ele pegava uns momentos rosnando, falando, botar fogo em você, você não vale nada, você não vai ter nada, na frente da juíza. E ali, realmente, quando eu saí dali divorciada, né? E ali foi um momento onde eu falei que eu ia botar, fazer um quadro, né? Dessa certidão de divórcio mais esperada de todos os tempos. E, e daí, nesse processo, Deus, eu não tinha expectativa nenhuma de um novo relacionamento. Eu falava isso com o meu terapeuta, eu falo, eu só quero me livrar disso. Eu só quero viver bem comigo mesmo, eu quero viver bem com os meus filhos, eu quero só superar. Até porque eu já tinha 4 filhos e eu não imaginava realmente uma nova relação com 4 filhos, né? E ele abria a boca para falar isso, ninguém vai te querer com 4 filhos. Mas Deus é lindo e tem as estratégias dele e escolheu um rapaz novo, 15 anos mais novo, Novinho. novinho, Ah, 15 anos mais novo que eu, um homem de Deus. E ele
começou a olhar para mim como uma mulher de Deus e imaginar algo sério, algo real. E eu lembro que eu falava para ele, eu falava, rapaz, você está brincando coisa errada. Eu tenho 4 filhos para criar e um ex-marido doido. Para cortar isso Não, depois. não tem Corta como aí. cortar, tá ao vivo. E aí? E a mais nova, a caçula, tinha 2 aninhos. Então, foi realmente assim um casamento onde todos os 4 filhos entrando, crianças ainda pequenos. Foi fácil? Não foi, porque é uma adaptação, é uma nova, né? Eu falo que Deus planejou o papai, mamãe e os filhinhos. Esse foi o plano original de Deus. Deus não ficou imaginando padrasto, madrasta, ele não planejou isso. Então, o que passa do papai, mamãe e filhinho é um remendo pela misericórdia de Deus. Né? Então, hoje eu olho para minha família, olho para os meus filhos, olho para o meu esposo e falo: nós somos um milagre, nós somos a prova da graça e da misericórdia de Deus sobre nossa vida, né? Porque fácil não é. Em nenhum momento foi fácil e as lutas não terminaram. Elas continuam existindo, só vão mudando o tipo de luta. Mas a partir do momento que a gente vence uma com Deus, a gente fala, pô, se ele me ajudou a vencer aquela, eu posso vencer essa também. E aí a gente vai superando. Legal. Se a Marcela de hoje pudesse dar um conselho para a Marcela do passado, qual conselho essa Marcela daria? Olha, nossa, até embargou a voz agora, hein? É. O caminho para o recomeço é o amor próprio, né? Se a gente não se amar, mas o amor real, né, em atitude, o amor prático, né? Porque quem ama cuida, quem ama protege. Então, se eu começo a me amar dessa forma, de forma que eu vou me cuidar, que eu vou me proteger, que eu vou me esforçar para me fazer feliz, aí sim eu posso dizer que eu estou me amando, né? Porque amar só de boca não vale nada. Então eu digo que se a gente não desistir, se você se sente perdida, né? Se você se sente, não sabe mais nem quem você é, o que que você gosta, o que que você quer da vida, é você não desistir de se encontrar. Porque quando a gente perde uma coisa, se ela é importante mesmo, a gente não desiste de procurar. E quando a gente não desiste, a gente acha. E eu me sinto reencontrada comigo de novo, com o que eu gosto, com o que eu quero fazer. E estou assim num momento de desfrutar realmente de um novo tempo, de uma nova oportunidade que Deus nos dá todos os dias para recomeçar. Tá. E se a Marcela do passado pudesse dar um conselho para Marcela de hoje, qual conselho ela daria? Talvez ela falaria: relaxa, desfruta a preciosidade de vida que você tem, porque às vezes eu me pego nesse pensamento, eu falo, meu Deus, hoje eu me estresso, ou me preocupo, ou me chateio com coisas tão pequenas, sendo que eu sei o que é uma vida realmente é, triste, oprimida, difícil. Então, as dificuldades de hoje são mínimas. A gente tem que aprender a desfrutar muito mais de tudo que a gente tem de bom e da qualidade de vida, da qualidade das pessoas que estão à nossa volta. Porque senão a gente sempre tem a tendência de ficar olhando para o que não tem, ou para o erro, ou para o negativo. E aí, quando a gente vê, passou 1 ano, passou 2, passou 10 anos, né? E a gente perdeu esse tempo que poderia ter sido desfrutado melhor. E eu fiquei olhando para você o tempo inteiro. Tá bom. O que significa mente inabalável para você? Uau! Mente ela sabe o que que ela precisa. E isso parece balela, mas é um exercício muito intenso que a gente precisa fazer. O que que eu quero? O que que eu realmente posso? O que que eu preciso? Tendo clareza, o que que você é, o que que você quer, o que que você pode, quais são os seus limites. Você
nada vai te parar. Legal. Agora, para finalizar, tô gravando aqui, hein? Vai tudo para os stories. Não achem esquisito isso, não achem estranho, vai tudo para os stories. Para finalizar, olhando para aquela câmera ali, qual o conselho que a Marcela pode dar para quem está passando por uma situação que você já esteve lá atrás e que possa ajudar essa pessoa, dar uma esperança para ela, que é possível também, assim como você, outras milhares de mulheres já conseguiram dar a volta por cima, já conseguiram se estabelecer. E a gente acredita, eu também acredito que você também vai conseguir, mas para você, como lugar de fala, por uma experiência que você passou, qual o conselho que você daria para essa mulher? Olha, dois conselhos, um prático e um abstrato, vamos dizer assim. O conselho prático é de pedir ajuda, é de buscar na mente, para durante 5 minutos aí e tenta refletir qual a pessoa que seja a pessoa de mais confiança sua e se abre com essa pessoa e pede ajuda, para que você não esteja sozinha tentando resolver. E um conselho abstrato é que você olhe para dentro de você. Olhe como se você fosse uma outra pessoa e pensa se você realmente merece isso, se isso é tudo que a vida pode oferecer para você, se é isso, somente isso, se é sofrimento, se é dor, se é maus tratos. Olha como se você fosse uma outra pessoa. Você acharia que é digno para uma amiga sua estar vivendo o que você está vivendo? Então a gente tem que impor esses limites. Primeira coisa é reconhecer que não está bom, que não está certo e que eu não quero isso. E aí sim as portas vão começar a se abrir, algumas opções de socorro vão começar a surgir. E acreditar que você não merece aquilo já te dá a expectativa de querer algo novo, de querer algo diferente. Legal. Marcela, gostei muito do nosso bate-papo. Eu gostei muito desse último conselho que você deu, porque quando é engraçado que a gente vê de fora, a gente olha de fora para alguns amigos ou familiares que estão passando por algumas situações e a gente não quer que essa pessoa viva aquilo. E aí muitas vezes a gente está vivendo algo parecido ou algo até similar, mas a gente acaba não enxergando que também estamos ali numa situação ou numa condição que se alguém que gosta da gente soubesse que a gente está passando por aquilo, também não gostaria, né? Ficaria triste, nos daria conselho para a gente poder sair daquela situação. Então, esse último conselho teu, essa última dica, eu vou até levar para a vida, viu? Porque a partir do momento que a gente começa a olhar de fora, né? Olhar como se fosse uma outra pessoa que estivesse passando por aquilo, a gente acaba sentindo o peso do que realmente a gente está passando e não estamos enxergando. Verdade. E tem uma coisa que fala assim, né, que o problema mais fácil da gente resolver é o do outro. É, Então, se eu levo para uma terceira pessoa a situação que eu tô, tipo assim, se eu me coloco como se fosse uma outra pessoa, a gente acha até conselho para a gente mesmo. A gente acha até solução, né? Se eu pensar, peraí, se a Marcela está passando por aquela situação, ela está com aquela, que decisão que ela tomaria, o que ela poderia fazer naquela situação? Se eu tivesse tendo que aconselhar alguém, né, sendo eu mesmo, a gente acha até conselho. A gente acha até solução para a vida dos outros, é mais fácil. verdade. Muito obrigado por ter participado aqui do podcast. Espero que volte mais vezes com esse tema ou temas diferentes. Você tem muita coisa legal aí para passar. E é isso aí. Para você que ficou até aqui, eu quero te pedir, se você gostou desse episódio, compartilha, curte, envia aí para as pessoas que estão precisando, né, ouvir essa mensagem. Eu acredito que tem muitas mulheres que talvez todos nós conhecemos alguém aí que esteja passando por uma situação parecida, ou até que já venceu também, e é legal a pessoa poder se identificar ali e também compartilhar dessa mesma
alegria. Então, muito obrigado, Marcela. Eu que agradeço. Se você tiver alguma mensagem final para alguém, pode ficar à vontade aí, a câmera é toda sua. Oh, que chique. Não, a mensagem é essa mesmo, de que é aquele básico, né? Enquanto a vida há esperança. Hoje eu olho para trás, se tivessem me falado há 10 anos atrás que eu estaria vivendo a vida que eu tenho hoje, que depois desse desligamento, né? Que eu me dei uma nova oportunidade de cuidar de mim, eu consegui me formar, fazer a faculdade, ter um bom emprego, ter uma casa própria, ter um lar estruturado, ver meus filhos restaurados, ver minhas netinhas agora desfrutando de uma família agradável, um casamento indo para o 10º ano já. Então, eu não acreditaria que teria tudo isso ainda para eu viver. Então, não faço nem ideia do que tem os próximos 10 anos me reservam ainda, se a gente se permitir desfrutar do melhor que a vida puder nos dar, né? E se cuidem, se cuidem. É isso aí, pessoal. Até mais. Valeu!